Nesta videoaula, nós vamos mostrar como preparar uma boa introdução para um artigo científico. A introdução é a primeira seção que é apresentada no artigo científico, mas geralmente ela não é a primeira seção a ser escrita pelos autores do trabalho. O mais comum é começar a escrever o artigo científico pelos resultados, depois escrever o material e métodos, e só em seguida se escrever a introdução. O que a gente tem percebido hoje nas boas revistas científicas é que a introdução ela é escrita de uma maneira muito objetiva. Geralmente, 3 a 5 parágrafos são suficientes para se escrever uma boa introdução. Outra característica da introdução, que está nessa figura em azul, que representa ali um funil, é que a introdução ela começa de uma forma bem geral e nós vamos afunilando o nosso assunto em direção ao assunto específico que nós estamos tratando naquele artigo. Nós vamos apresentar aqui passos na apresentação da introdução. Geralmente esses passos aparecem nas introduções de bons artigos científicos. Em geral, a sequência da introdução é do conhecido para o desconhecido, e este, que é o desconhecido, ele cria espaço para pesquisa. E esse espaço para pesquisa é preenchido pelo objetivo do estudo. Então, nós vamos apresentar esses 4 passos que são apresentados, que nós falamos aí, que geralmente estão presentes no artigo científico. Passo 1. Dê informações para o leitor entender a situação ou a importância do tópico que está sendo tratado. Quer dizer, comece a demarcar o território com o que se conhece de mais geral sobre o assunto que você está tratando. Depois, passe para informações mais específicas, diretamente relacionadas com o assunto do estudo. Indique o problema que você está lidando, mas agora de uma forma bem geral, porque na forma mais específica ele vai vir no final da introdução. No passo 2, nós vamos fazer uma revisão de literatura. Quer dizer, nós vamos nos aproximar mais do problema específico que nós estamos lidando na pesquisa, aquele problema que nós queremos resolver, apresentando ao leitor a literatura relevante em torno do assunto abordado. E nesse passo 2, como é que nós vamos fazer isso? Essa revisão, nós temos que prepará-la começando por selecionar os artigos relevantes, estudar esses artigos e escrever uma revisão de alto nível com nossas próprias palavras. O que é a revisão de alto nível? É uma revisão bastante objetiva, em que nós apresentamos ideias-chaves sobre o conhecimento atual, indicando a literatura onde é que nós tiramos essas informações. E para a gente fazer isso, nós temos que consultar as boas revistas. É lá que nós aprendemos como preparar esse tipo de revisão. No passo 3, nós passamos agora a apresentar o que é desconhecido sobre aquele assunto. Então, nós vamos apresentar a lacuna do conhecimento, que é o mais comum, mas em algumas pesquisas não tem uma lacuna, mas tem, por exemplo, um problema numa pesquisa anterior. De qualquer forma, o que nós queremos apresentando em desconhecido é criar um espaço para a pesquisa. Vamos dar um exemplo. Estudos que abordaram os efeitos da redução da densidade de feijoeiros no manejo do mofo branco, vejam que são 3 estudos, evidenciam que
Embora haja redução da doença, a produtividade não foi influenciada. Então vejam que produtividade é a lacuna que há no conhecimento. Então vejam, o uso de conectivos como no entanto, embora, apesar de, é comum nesta parte da introdução. Outros termos que são usados aqui são não é bem compreendido, faltam informações, é questionável, ainda não foi estudado. Quer dizer, todos esses termos dão uma ideia de que se desconhece, de que falta conhecimento sobre aquele assunto. Após você criar o espaço para a pesquisa, nós vamos apresentar o objetivo do estudo, que seria de ocupar esse espaço que foi criado. Então, o leitor consegue perceber que o objetivo está ligado a essa lacuna no conhecimento. Então, a sequência da introdução, de uma forma geral, é essa. Nós começamos demarcando o nosso território com o que é conhecido. E essa demarcação é feita em direção à lacuna no conhecimento. E essa demarcação começa de uma forma geral e vamos em direção desta lacuna. E esta lacuna é o que nós desconhecemos. E essa lacuna é que permite a gente apresentar o objetivo do estudo, que é preencher essa lacuna. Veja um exemplo aqui de lacuna no conhecimento. Essa lacuna em inglês eles chamam de gap. Isso foi tirado dessa revista Plant Soil. É a parte da introdução desse artigo que tem esse título aqui. Veja o que ele escreve nessa parte que está em azul. Ele começa assim: no entanto, nenhum desses estudos, e veja quando ele fala nenhum desses estudos, ele está se referindo aos estudos que ele se referiu anteriormente, que é a parte que ele escreveu que é conhecido sobre o assunto. Então vamos seguir aqui. No entanto, nenhum desses estudos indicou resposta à fixação de nitrogênio em função do conteúdo de água do solo em feijão submetido a déficit hídrico. Então veja que aqui ele está apresentando o que é desconhecido. E isso vem logo em seguida ao conhecido sobre o assunto. E veja que logo em seguida aqui ele apresenta o objetivo do trabalho. Passo 4. Ocupe o espaço de pesquisa abordando o presente estudo. Quer dizer, agora sim nós vamos apresentar o problema específico que nós estamos lidando naquela pesquisa. Um exemplo. Nosso objetivo foi testar a hipótese de que a redução da densidade de feijoeiros causa aumento da produtividade em áreas irrigadas com histórico de mofo branco. Então vejam que a palavra produtividade apareceu no nosso objetivo. Por quê? Porque era a lacuna que havia no conhecimento. E nosso objetivo, nós estamos tentando preencher essa lacuna. Poderíamos escrever assim também. Nosso objetivo foi avaliar os efeitos de densidade de feijoeiros sobre a produtividade. Vejam alguns exemplos de como abordar o presente estudo. Aqui em branco nós temos inglês, em amarelo nós temos a revista onde nós tiramos esse exemplo, e em verde nós temos a tradução para o português. Veja o que eles escreveram. Nosso objetivo foi testar a hipótese de que raízes contribuem mais para o carbono do solo que a igual quantidade de resíduos da parte aérea. Vejam neste outro exemplo. O objetivo do presente estudo foi determinar o mecanismo inicial de resposta do azevém perene ao fósforo. Vamos para mais um exemplo aqui tirado da Crop Science. Os objetivos deste estudo foram, então veja que ele tem vários objetivos: desenvolver determinada coisa, comparar determinadas coisas. Então vejam que é comum nos objetivos usar o verbo no infinitivo, né? Determinar, comparar, desenvolver e outros mais.
Em alguns artigos, também é apresentado, depois do objetivo, o plano de ataque. O que é o plano de ataque? É um resumo da metodologia. Como é que você vai fazer para atingir aquele objetivo? Vamos dar um exemplo, tirado da PAB. O objetivo foi avaliar os indicadores fisiológicos da interação entre déficit hídrico e acidez do solo, por meio da avaliação dos teores de solutos compatíveis e do crescimento inicial de plantas jovens de cana-de-açúcar. Então vejam que ele começou apresentando o objetivo e, em seguida, ele apresentou a metodologia de forma bem resumida de como ele ia conseguir atingir aquele objetivo. Então repare que essa frase em verde, ela cria uma interface com a seção material e métodos que vem logo em seguida a introdução. Então vamos ver de forma geral como preparar uma introdução. Então ela começa de forma geral, né? Mostramos a importância daquele sujeito com o qual nós estamos lidando na nossa pesquisa e mostramos o problema de uma forma bem geral. Apresentamos uma revisão de literatura, que é o que nós conhecemos sobre o assunto, e em seguida a lacuna no conhecimento, que é aquilo que nós desconhecemos. E com isso, nós podemos apresentar o nosso objetivo, que seria preencher aquela lacuna que há no conhecimento. Então vejam que nós começamos o material e métodos demarcando o território, né, com aquilo que nós conhecemos sobre o assunto. Depois, criamos aquele espaço para a pesquisa com o que é desconhecido e preenchemos esse espaço com o objetivo do trabalho, o que nós queremos conhecer. Então vejam que esses são os passos que nós apresentamos para preparar uma boa introdução de um artigo científico. O verbo na introdução. Geralmente ele vem no presente para descrever fatos bem estabelecidos. Quer dizer, fatos são coisas aceitas hoje. Por exemplo, o plantio direto é técnica eficiente no controle de erosão e de perdas de água do solo. Muitos artigos mostram isso. Então isso já é aceito, então vem no presente. No passado, para descrever informações que não sejam amplamente válidas. Por exemplo, no Canadá, Seidon et al. Não verificaram elevação de produtividade ao aumentar a distância entre plantas na fileira. Veja que verificaram está no passado porque se refere apenas a um trabalho. Quer dizer, aquilo ainda não é um fato bem estabelecido. Então colocamos no passado. Obrigado.